Uma boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai apresentar sobre uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Mausoléu de Halicarnasso. Nosso grupo está feito por mim, o Alexandre Saad, Rafael Salum, o Caio Oliveira e o Felipe Carvalho. O Mausoléu de Halicarnasso é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele foi construído por volta de 350 a.C. na região da atual Turquia. Ele foi construído a partir do mando da rainha Artemisia II e ele tinha a intenção de abrigar o túmulo do rei Mausolo, que era irmão e esposo da rainha. Bom, vocês devem estar se perguntando, quem foi o rei Mausolo? E eu vou explicar isso para vocês. O rei Mausolo foi um sátrapa persa da Cária, onde atualmente fica a Turquia. O sátrapa era um título utilizado para descrever os governadores regionais do Império Aquemênida, que foi um dos maiores impérios da história. Ele se estendia do Egito até a Ásia Central e o leste da Índia. Durante o Império Aquemênida, Mausolo reinou de 370 a.C. e terminou de reinar em 353 a.C. E ele é conhecido por encomendar a construção de um monumental túmulo em Halicarnasso, esse mesmo, o Mausoléu, que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além disso, Mausolo foi responsável por um grande desenvolvimento na capital, que no caso era a Cária. Esse desenvolvimento se deu em relação a construções de obras públicas. E um exemplo sobre essas obras públicas é a construção de uma grande muralha para proteger a cidade de Cária. Como a cidade de Cária era vassala da Pérsia, Halicarnasso, em algum momento, foi governada por inúmeros tiranos, entre os quais se destaca Artemisia I, que ali reinou desde 480 a.C. e também participou junto de Xeres na invasão da Grécia. Depois da expulsão dos tiranos sobre o poder da cidade de Cária, que ocorreu em mais ou menos 460 a.C., e a expulsão durou cerca de 5 anos, ou seja, acabou em 455 a.C., Halicarnasso passou a fazer parte da Liga de Delos. Continuando a falar sobre o rei Mausolo, infelizmente ele morreu por conta de uma doença, e assim que ele morreu, a sua irmã e esposa, rainha Artemisia II, deu início à construção do mausoléu. Ela não economizou na construção e chamou os melhores arquitetos, escultores, artesãos da Grécia. Só para terem uma noção, eles eram tão bons que eles construíram o Mausoléu de Halicarnasso e também ajudaram de alguma forma na construção do Templo de Ártemis. Artemisia II foi uma figura notável da antiguidade. Governou a cidade de Halicarnasso, na região da Cária, no século IV a.C. Ela foi uma monarca que deixou uma marca na história, principalmente por seu papel na construção do famoso Mausoléu de Halicarnasso, no qual é o tema que estamos trabalhando hoje. Após a morte de seu irmão e marido, que era o rei Mausolo, Artemisia II continuou a liderar a cidade e reinou por 2 anos, de 353 a.C. até 351 a.C. Sua ascensão ao trono provocou uma revolta em algumas das ilhas e das cidades que eram costeiras à Cária. Isso tudo porque ela era uma governante mulher, ou seja, eles estavam fazendo uma objeção a este governo. Sua administração foi conduzida segundo os mesmos princípios de seu marido. Em particular, ela apoiou o partido oligárquico na ilha de Rhodes. Seu reinado também foi marcado por um florescimento cultural, com a promoção das artes e das arquiteturas. O Mausoléu de Halicarnasso, por exemplo, erguido em honra a Mausolo, foi uma das maiores realizações de sua época, uma obra-prima arquitetônica que destacou seu compromisso com a cultura e a memória de seu marido. Por causa da dor de Artemisia II pelo irmão e esposo Mausolo e das formas extravagantes e bizarras que assumiu, ela se tornou para os tempos posteriores um exemplo douradouro de viuvez casta e do tipo mais puro e raro do amor. Isto nas palavras de Giovanni Boccaccio, que ele foi um escritor, poeta e humanista italiano do século XIV, amplamente reconhecido por sua contribuição à literatura e à cultura italiana. Apesar de sua morte, o legado de Artemisia II perdurou por meio de toda a magnífica estrutura do mausoléu, que serviu de inspiração para gerações posteriores de artistas e arquitetos. Sua história não lembra não apenas aquela sua habilidade política, mas sim toda a sua contribuição para a riqueza cultural da região da Cária e do mundo antigo como um todo.
A obra levou cerca de 10 anos para ser finalizada e contou com a presença de aproximadamente 30 mil homens. O mausoléu possuía formato retangular, havia 50 metros de altura e era altamente decorada com esculturas de bronze. Também contava com uma área superior a 1.200 metros quadrados, que era sustentada por 36 colunas, e entre cada coluna havia uma estátua, e erguia-se por uma pirâmide de 24 degraus acima da base quadrada. E em seu topo existia uma carruagem de mármore puxada por 4 cavalos guiados pelo rei e pela rainha. Cada um dos 4 lados do mausoléu foi esculpido em relevo por 4 escultores gregos diferentes, dentre eles Briaches, Escopas de Paros, Leócares e Timoteu. Além disso, sua base era de mármore e bronze, com revestimentos de ouro. A morte da rainha, antes da finalização do projeto, fez com que ela não tivesse a chance de ver o monumento concluído. Os arquitetos e escultores famosos foram todos mencionados em fontes antigas como contribuintes para a construção do mausoléu, mas os detalhes específicos dessas contribuições não foram amplamente preservados. Portanto, não é possível afirmar com certeza qual parte do mausoléu de Halicarnasso foi arquitetada por cada um dos escultores. O mausoléu de Halicarnasso se localizava no topo de uma colina com uma visão privilegiada da cidade. Seu interior possuía um pátio fechado onde ficava a tumba do rei em uma plataforma. A escada que levava a essa plataforma era voltada por estátuas de leões de pedra. A tumba era guardada também por guerreiros que estavam em cada canto do pátio. Ela era feita de mármore e mostrava em uma de suas laterais a Batalha dos Centauros com os Láptas e, no outro, a Batalha dos Gregos com os Amazonas. A Batalha dos Centauros possui diversas versões e teve uma grande importância na arte grega, possivelmente por representar o confronto da civilização grega com o monstro centauro. Já a Batalha dos Gregos contra as Amazonas, que era um grupo de guerreiras na mitologia grega, onde ganharam autoconhecimento por conta de suas habilidades em combates. Eles ocorreram nas margens do rio Termodonte, embora em diferentes versões da mitologia grega eles possam situá-las em diferentes lugares. A construção teve tamanho impacto e tamanha repercussão que, por conta da ligação do mausoléu com o nome do rei Mausolo, todo monumento que era criado com a intenção de abrigar túmulos de memórias de mortos, eles passaram a se denominar mausoléu. Bom, como vocês sabem, né, infelizmente o mausoléu não alcançou os dias atuais. Isso pelo fato de que aconteceu um terremoto na região onde ele se encontrava e por conta de danos significativos, como as guerras e pilhagens, ele acabou perdendo sua forma original. Com isso, o que resta são apenas algumas ruínas e vestígios que foram colocados no Castelo de São Pedro, e mesmo assim, sua importância histórica e seu legado continuam sendo lembrado e vão continuar sendo lembrado, né, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo e um ótimo exemplo da arquitetura funerária da antiguidade. Como Felipe Carvalho estava falando, o mausoléu de Halicarnasso não chegou aos dias atuais. Porém, por 16 séculos, o mausoléu permaneceu em boas condições, até que um terremoto causou alguns estragos no telhado e nas colunas. No século XV, os cavaleiros de São João de Malta invadiram a região e construíram um castelo compacto de cruzada. Quando eles decidiram fortificá-lo em 1494, eles usaram as pedras do mausoléu para poder fortificá-lo. Em 1522, todos os blocos do mausoléu de Halicarnasso tinham sido desmontados e usados na construção. Outra teoria diz que o mausoléu foi destruído por um terremoto entre os séculos 11 e 15 de nossa era, mas não sabemos se foi isso. Hoje, o castelo compacto ainda fica em Bodrum, que se localiza na Turquia, e as pedras polidas e os blocos de mármore do mausoléu podem estar marcados dentro da parede da construção. Algumas das esculturas ainda estão conservadas e hoje estão em exposição no Museu Britânico de Londres. Isso inclui fragmentos de estátuas e muitas partes do castelo,
onde mostram a batalha entre os gregos e os amazônicos. Portanto, no local do mausoléu, somente a fundação permanece intacta daquela magnífica maravilha. E esse foi o nosso vídeo do Mausoléu de Halicarnasso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Obrigado a quem viu o vídeo até agora, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso trabalho da V3 do segundo semestre.